Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, vereador Lino Bispo, Carlos Abranches, Fernando Petiti, Zé Luiz, Marcão da Academia, Sérgio Camargo, Sena, Roberto do Eleven, Roberto Chagas, Sidney Campos, Milton Vieira Filho. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma simbólica. Corrigindo de forma eletrônica. Quero cumprimentar aqui o João Papinha, sempre presente na sessão da 107.9, o Cido, o pessoal aí na galeria, sejam bem-vindos. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário hoje, também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, apenas para fazer um registro, nós recebemos aqui, foram lá no meu gabinete, as organizadoras do Expo Closet, né? Um nome até bonito, que convida todos os vereadores, a partir no próximo sábado, no dia 12, comparecer lá no pavilhão do Centro da Juventude, para participar lá da feira, que é um sucesso, principalmente para quem gosta de uma moda sustentável, viu, vereador Chagas? Então, convite para todos os vereadores, então, fazer esse registro importante, vieram aqui na Câmara e trouxeram aí um convite para cada vereador participar dessa importante feira. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu quero só deixar registrado nesses microfones e cobrar do setor responsável na Prefeitura, Secretaria de Obras e CEMOB, uma atenção especial na Ponte Minas Gerais. Infelizmente, eu digo infelizmente, a Prefeitura de São José dos Campos não está dando a atenção necessária à segurança referente às obras na Ponte Minas Gerais. É inaceitável os dias que aquela ponte ficou na escuridão, as lâmpadas apagadas. A população está se colocando em risco, uma vez que ela precisa atravessar essa ponte no meio da pista. Qualquer obra que aconteça, os funcionários eles precisam usar capacete, óculos, botas. Senhor presidente, a população está passando entre o trânsito e essa obra sem nenhuma segurança. Quero deixar registrado que isso é do conhecimento da Prefeitura e a gente vai continuar acompanhando de perto e apontando essas falhas que não podem acontecer na segurança das pessoas que precisam utilizar a pé para passar nessa ponte, que é a Ponte Minas Gerais. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco, inclusão do requerimento número 991 e destaques dos seguintes documentos, senhor presidente. 982, 998, requerimentos. Destaques dos seguintes documentos. Requerimentos números 982,
998, 1014 e 1016, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que, nos termos regimentais, os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Informo aos requerimentos de número 961/2025 e o 1013/2025, constante na pauta, foram retirados pelo autor. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 27 de março de 2025, a 14ª sessão ordinária, 1º de abril de 2025, a 15ª sessão ordinária, 3 de abril de 2025, a 16ª sessão ordinária. Aberta a votação. Vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo. Vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo. Vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu queria pedir o destaque dos requerimentos 1009 e 1012. Em votação, o pedido verbal do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui nessa sessão, coisa que era para ter feito anteriormente, mas estamos precisando criar a frente parlamentar
que a gente até protocolou requerimento, mas ficou para hoje, da habitação e regularização fundiária. Não é? Então, estou pedindo a Vossa Excelência que a gente possa criar nessa casa, essa frente, devido às demandas que nós temos na área de habitação, né? E a regularização fundiária que nós queremos trabalhar essa questão. Então, peço a Vossa Excelência que coloque para os pares estarem aí aprovando a nossa frente parlamentar da habitação e regularização fundiária. Vereador, será composta após a votação da pauta. Em votação, o requerimento de número 982/2025, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Vereadores Lino Bispo, Marcão da Academia, vereador Sena, Tomás Henrique, José Luiz Nunes, Amélia Naon, Fernando Petiti. Vereador Marcelo Garcia. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, esse requerimento é pedido de informação à Prefeitura sobre a obra da EFET de Dom Pedro, que desde 2021 está parada. Então, eu só gostaria de saber, só eu gostaria de saber, mas a população, as pessoas que moram em torno da escola, da EFET, os alunos, que até brincam, nossa, já vai estar fazendo aniversário de mais de 3 anos, muito mais. E nós não temos informação o porquê que essa obra está parada. Inclusive, a obra parada com vasilhames lá, cheio de água. Eu já mostrei ano passado aqui a foto, e mesmo assim está lá a Prefeitura sem dar destino e sem resolver o problema. E eu só gostaria de informação sobre o porquê dessa obra parada. Em votação, o requerimento de número 998/2025, autoria do vereador Tomás Henrique. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
Vereadores Amélia Naon, Lino Bisco. Estou até errando o nome do vereador Lino Bispo, estou falando Lino Bispo, de tanto que eu falo o nome de Vossa Excelência. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Quero registrar a presença aqui da esposa do Rafael Pascucci, a Érica, do seu filho Pedro, Pedrinho. Pedrinho, seja bem-vindo aqui. Em votação, requerimentos de número 1009/2025, de autoria da vereadora Amélia Naon. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos nobres vereadores que se atentem ao momento de votação. E está faltando aqui Rogério da Cacém, Sérgio Camargo, Carlos Abranches, Cláudio Apolinário, Fabão Zagueiro, Fernando Petiti. E para não esquecer, o vereador Lino Bispo. Vereador Roberto Chagas, vereador José Luiz, Rogério da Cacém, Carlos Abranches, Cláudio Apolinário. O líder do governo, Zé Luiz, por favor, votar. Encerrada a votação. 16 votos contrários, 4 votos favoráveis. Com 4 votos favoráveis, 16 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1012/2025, autoria da vereadora Amélia Naon. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, esse artigo do Leonardo Sakamoto é muito inteligente, que ele faz uma análise bem clara do governo Trump, que ele mesmo está levando o seu próprio governo a uma série de derrotas. Porque agora, com a taxação da China de mais de 50%, provavelmente nós vamos ter uma crise mundial, como já estamos tendo a crise na Europa. Mas também agora, com essa outra posição, nós estamos vendo que o mundo paga um preço muito alto por essa aventura desse presidente. Então, por isso, eu peço a votação por unanimidade nesse requerimento. Aberta a votação.
Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 16 votos contrários, 4 votos favoráveis. 4 votos favoráveis, 16 votos contrários. O requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, questão de ordem aqui. É notório que a autoria aqui desse jornalista é extremamente de esquerda, né, fazendo um julgamento aqui das medidas que o presidente Trump está tomando nos Estados Unidos, que vai afetar o mundo e que afete e que as pessoas possam prosperar. Nós temos no Brasil um governo do PT que está indo contrário às medidas democráticas, às medidas de forma econômica. Eu queria fazer um destaque aqui na frase que o autor coloca, que Trump prometeu leite e mel. E o PT e o Lula prometeu picanha. E não chegou picanha ainda na mesa das pessoas. Trump, segundo o autor, prometeu leite e mel, vereador Petiti. E a picanha não chegou na mesa dos brasileiros. O café está caro, não chegou na mesa. O ovo está caro, não chegou na mesa. E o autor está querendo criticar o Trump porque prometeu mel. Obrigado, vereador. Em votação, justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Só falar, vereador Sena, é que a colônia japonesa está forte aqui, né? Então, está caro o ovo, está caro a picanha, não é? Então, é por essa questão. Mas o que acontece? Estados Unidos está... Até eu achei graça agora. Está caro, a colônia japonesa está tomando conta aqui do Brasil. Está caro tudo. Eu acho assim, os Estados Unidos é a maior potência mundial. O Trump tem uma proposta de governo para valorizar o cidadão americano. Eu não vejo que ele está errado. Eu vejo que muitos países de esquerda vai sofrer bastante mesmo, né? Porque a política da esquerda é diferente da política de direita. Tá? Eu acho que o Brasil tendo ou seja, entendendo o que os Estados Unidos quer, o Brasil pode se adequar e também fazer o nosso país crescer, porque nós temos condições. O nosso país é riquíssimo. Está na hora da gente também taxar as exportações, não é? Deixar mais caro para o mundo, para ficar mais barato para o povo brasileiro. Eu acho que é uma política que o governo federal deveria adotar também. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, bom, primeiro queria resgatar aqui todos os investimentos que o governo Lula está fazendo. Ontem mesmo, um grande investimento na cidade de Sorocaba, junto com essas empresas que faz entrega como fala? Quando se compra pelo correio, Mercado Livre. Aqui em São José, nós vamos sentir muito os progressos do governo Lula, com 4 mil empregos que vêm agora pela Petrobras e a geração de empregos que nós já estamos vendo nas empresas aeroespacial. Né? Porque, primeiro, que a Embraer vai contratar, porque o governo do Lula, viajando lá para o Japão, conseguiu vender vários aviões, e a Embraer, o setor aeroespacial, já está contratando, principalmente as empresas lá das Chacras Reunidas, de Jacareí, que são empresas terceirizadas e prestam serviço da Embraer. Todo dia tem uma fábrica que está contratando. Então, isso é o governo Lula, contratação de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Em votação, o requerimento de número 1014/2025, autoria do vereador Fernando Petiti. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
José Luiz Nunes. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Obrigado. Então, nós fizemos esse requerimento, também fizemos um ofício, até para trazer segurança para o munícipe, né? Tem muitas árvores que já estão condenadas. A gente sabe que a prefeitura não tem, não faz esse serviço rapidamente, mas com um relatório, né? E tendo essas árvores, quem sabe o trabalho seja mais rápido e também, posteriormente, também fazer o plantio, o replantio no local que tirou. Ali a gente, na Vila Ema, Jardim Esplanada, temos muitas reclamações de árvores que são retiradas e rapidamente é concretado, né, o local. Então, a gente queria fazer um trabalho, vendo essas árvores já ameaçadas, a gente sabe de acidentes que acontecem e pode vitimar, né, alguém, algum munícipe, e também, posteriormente, já fazer o replantio no local que foi retirado. Obrigado, presidente. Questão de justificativa de votação, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, assim que nós fizemos também um ofício, nós vamos compartilhar com o vereador Fernando Petit. Importante a fala do vereador, porque ele falou a questão do laudo das árvores, né? Isso é importantíssimo, até para manter a transparência do trabalho técnico que tem sido feito. E mais ainda, vereador, quando se tem o laudo, se acontecer alguma coisa com uma pessoa, por exemplo, tem inclusive processo criminal, né? Porque se você tem um laudo e não foi removido, por exemplo, não foi feita a remoção, você tem todo um processo criminal em cima disso tudo. Então, o governo realmente precisa tomar bastante cuidado com essas árvores, no caso, que já possuem esse laudo técnico consolidado. Mais do que isso ainda, trabalhar a questão da destoca e também do replantio, que é necessário em várias áreas. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação, o vereador Renato Santiago. Presidente, primeiro, boa tarde a todos, vereador Zé Luiz, Fernando Petit. Essa questão da árvore ela tem sido muito recorrente na nossa cidade, né? Nós tivemos, há muitos anos atrás, quando foi planejada a nossa cidade, muitas árvores que foram plantadas de forma até mesmo inadequada, árvores que não eram, né, específicas para se terem uma calçada e elas cresceram demais, o tronco se agigantou de tal forma que hoje não permite que nem mesmo um cadeirante consiga ter acessibilidade nas calçadas da cidade. Estive no final de semana passado no Pararangaba, né, e é muito nítido lá a espessura dos troncos. Então, a gente realmente precisa verificar essa questão das árvores que têm laudo, né, fazer a supressão para que o povo, a comunidade, ela tenha acessibilidade, mas também precisamos pensar no nosso meio ambiente, no replantio e que no local onde foi retirada essa árvore seja plantada uma nova espécie adequada às calçadas da nossa cidade. Obrigado, presidente. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu também, esse vereador, tem problema com árvore, né, desde que esteja o replantio, de estar danificando imóveis de pessoas, calçadas, parede, chega até a danificar a estrutura da casa, mas tem que se pensar assim no replantio. Com a palavra, justificativa de votação, o vereador Marcão da Academia. Complementando, viu, senhor presidente, também aos novos vereadores, a questão das árvores, eu acho que todos os vereadores aqui, é uma das maiores demandas que a gente tem em gabinete também. Lembrando que já existe um projeto que está para aparecer, que está para vir para casa, do Executivo, que é as mudanças, adaptações do novo Código Arbóreo, né? Isso é importante demais para a nossa cidade, para a gente ter, para adequar essas questões das árvores, entendendo que a Secretaria de Manutenção da cidade, ela tem o próprio viveiro dela, né? Porque a gente tem um projeto que a gente, por exemplo, a gente não consegue votar para uma questão de legalidade, de projeto federal, que o Código Arbóreo pode fazer isso. Que, por exemplo, uma pessoa ela tem uma árvore, chegou lá na casa, tem uma árvore que está construída com as raízes muito grandes, danificando a casa, danificando a calçada, e ela quer ter árvore. Só que a árvore daquele tamanho está danificando o imóvel dela. Então,
nossa ideia, e aí está sendo trabalhado, todos aqui, os vereadores, junto com o executivo para a mudança do Código Arbóreo, é que você possa fazer a remoção dessa árvore, plantar outra que danifique, orientada pela prefeitura, plantar outra no local ou próximo na sua casa, e ainda outras, né, porque você tem que fazer aquela compensação. Obrigado, Nando. Compensação. Então, mas você pode plantar outra na sua casa, você tem que colocar outra para ajudar a questão do meio ambiente, mas também que uma árvore devida, orientada pela prefeitura, que ela não danifique o seu imóvel. Mas algumas outras, e aí pode até você, acho que vai ter um custo, para a pessoa pode pagar para a prefeitura plantar em outro local. Então, olha que legal isso, pode vir pelo IPTU, entendeu? E vai ajudar a cidade a arborizar, ao mesmo tempo resolver o problema da sua casa e de muitas outras árvores que hoje estão aí, que podem criar o risco de não só nas casas, mas também nos canteiros centrais das avenidas, de vias, que as pessoas, de repente, querem criar, querem plantar, né? Fazer até uma horta, mas que pode amanhã cair numa via, cair em cima de um carro. Então, a gente acha que, com as ideias aqui da Câmara, mais as engenharias da Prefeitura, possam elaborar um novo Código Arbóreo que pode ajudar a população. São José. Todo mundo quer árvore, no lugar certo, né, vereador? Questão de ordem, vereadora Amélia não. Senhor presidente, para registrar a presença aqui do Gilson, que, levanta aí, Gilson, esse final de semana, no sábado, ele fez um grande seminário aqui juntamente com a doutora Cláudia, esteve presente o doutor Jairo, e várias lideranças do movimento que querem a regularização. Parabéns pelo trabalho, pela organização, pela formação desse grupo que luta pela regularização. Você que ganhou na Justiça, já lá na sua região, agora com a Secretaria, tem que definir, inclusive, a estratégia junto com a Prefeitura para que sejam os primeiros bairros a serem regularizados. Então, Gilson, está aqui o nosso reconhecimento desta casa pelo seu brilhante trabalho. Justificativo de votação, vereador Sidney Campos. Presidente, o Jardim das Indústrias sofreu, nos últimos esses anos, aí, com tempestades fortes, e a gente perdeu muitas árvores lá no Jardim das Indústrias. Então, essa é uma reportagem de ruas que eram arborizadas, hoje não tem árvores nessas ruas. E entendo também que a Prefeitura precisa fazer essa reposição e um plano adequado para retirar aquelas que ainda estão lá. Inclusive, árvores que estão caindo nas residências lá do Jardim das Indústrias, do Jardim Alvorada. Os moradores vêm até esse gabinete pedindo para fazer a supressão dessa árvore. A gente faz a solicitação junto à Prefeitura para fazer o laudo. Então, a Prefeitura precisa se empenhar, criar um grupo de estudo, conforme o nosso colega aqui, o Marcão, falou, para que esse problema seja resolvido por vez, porque não dá. Inclusive, a gente teve um caso ali na Avenida Rio Branco, ali onde houve um óbito, a árvore caiu em cima do veículo, infelizmente uma jovem faleceu, estava estudando medicina. Então, assim, até quando a gente vai continuar com esse problema nas árvores aqui na nossa cidade de São José dos Campos? Sou a favor do plantio de árvores, sou a favor do meio ambiente, mas a gente tem que pensar na vida também e nessas questões aí que estão afetando as residências de todos os bairros aqui de São José dos Campos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, só para registrar também a presença, que nós estivemos conversando agora há pouco aqui, com algumas mães que são de famílias que têm filhos com síndrome de Down. A Fernanda, a Thaís e a Sônia vieram trazer algumas demandas aqui para nós. Nós estamos em contato com eles, vamos fazer essas reuniões. Eles já tiveram que ir embora, até por questão dos filhos mesmo, mas registrar aí que eles estiveram aqui trazendo algumas demandas para nós. Subimos lá para conversar com ela, eu, Fernando Petit e a vereadora Juliana, e não existe, né, nenhum trabalho de referência em São José dos Campos para as famílias com síndrome de Down, então a gente quer começar esse trabalho junto com elas aí. Em votação, requerimento de número 1016/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação.
Vereadora Amélia Noone, Fabão Zagueiro, Juliana Fraga, Roberto Chagas, encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, os requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 8 de abril de 2025. Aberta a votação. Vereador Tomás Henrique, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Roberto Chagas, vereador Roberto Chagas, vereador Roberto Chagas, encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Com a palavra ao vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de submeter à aprovação do plenário a nova composição da Frente Parlamentar dos Legisladores em Defesa da Vida e da Família, criada pelo requerimento número 2753/2023. Então, já coloco o meu nome para fazer parte da frente e estendo o convite aos demais colegas que queiram participar. Muito obrigado. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Então, eu quero colocar meu nome à disposição na formação aí da Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Boa tarde, senhor presidente. Também gostaria de colocar meu nome na Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, quero parabenizar aqui os nobres pares pela Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Vida, dos princípios dos quais nós defendemos, e coloco também o meu nome à disposição dessa frente. Iremos trabalhar diariamente para não só a questão da frente parlamentar, mas aprovar leis nesta casa, para que a gente possa, o resultado final do nosso mandato, proteger a família e a vida das pessoas. Questão de ordem, o vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, parabenizar mais uma vez pela criação da frente, colocar meu nome à disposição e parabenizo mais uma vez o vereador Sérgio Camargo, que lá atrás me convidou para fazer parte da frente, entendeu que a frente parlamentar já criada já seria o suficiente e hoje está fazendo parte da frente, então mais uma vez parabenizo Vossa Excelência. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Coloco o meu nome também na frente. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Colocando meu nome também aí à disposição da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Questão de ordem, o vereador Rogério Dacazem. Boa tarde, senhor presidente. Também quero colocar meu nome à disposição da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Presidente, coloco meu nome à disposição da Frente Parlamentar da Família e da Vida. Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Também o vereador Lino Bispo me coloca à disposição, presidente, para participar dessa frente. O vereador Renato Santiago. Presidente, me coloco à disposição dessa frente para que a gente possa fazer esse trabalho em defesa da vida. Obrigado. Em votação, a nova composição da Frente Parlamentar dos Legisladores em Defesa da Vida e da Família, criada pelo requerimento número 2753/2003, formada pelos vereadores
José Luiz Nunes, Sérgio Camargo, Gilson Campos, vereador Sena, Cláudia Apolinário, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Rogério Lacacém, Sidney Campos, Lino Bispo e Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, a nova composição da Frente Parlamentar Legisladores da Defesa da Vida e da Família está aprovada por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar participando dessa frente parlamentar, a importância de nós trabalharmos pela vida, pela família e pela dignidade humana. E queria propor requerimento para que seja aprovado, apreciado também, para que nós dessemos mais amplitude ao trabalho da frente parlamentar e incluir no nome defesa da vida, da família e da dignidade humana. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu gostaria de submeter à aprovação do plenário a composição da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária, criada pelo requerimento 874/2025. Coloco o meu nome para fazer parte da frente e estendo o convite aos vereadores que quiserem participar dessa frente, que vai ser muito ativa nessa casa aqui, com certeza, em benefício da população que tanto espera a regularização e também a habitação. Com a palavra, a vereadora Amélia Nobre. Coloco o meu nome, acabei de falar com o Gilson, de um bairro que ganhou na justiça o processo da regularização, aí sentaram para negociar junto à prefeitura, e o prazo de regularização é 8 anos. Ele estava ressaltando que é muito tempo, mas foi o que a comunidade, a comissão que estava lá, acabou aceitando. Então, reiterar aqui que gostaria bastante de fazer parte dessa comissão para que a gente, de fato, regularize de verdade. Com a palavra, vereador Tomás Henrique. Presidente, apenas para colocar o meu nome à disposição da frente. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, também quero fazer parte, mais uma vez, da frente parlamentar em favor da regularização fundiária, visto que a gente tem agora uma secretaria, né? E eu espero que dê celeridade e seriedade para essa questão da regularização fundiária. Então, quero fazer parte também. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, também coloco o meu nome à disposição para fazer parte. Com a palavra, o vereador Sidney Campos. Presidente, coloco meu nome à disposição para fazer frente, pertencer a essa frente parlamentar importante. A gente tem uns bairros lá do Jaguari, ali na região do Urbanova, que precisa ser regularizado. A gente está trabalhando aí para ajudar essas comunidades. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, é muito importante a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, que teve em vista, vereador Marcão, que essa casa votou a criação da Secretaria de Regularização Fundiária, inclusive na criação de novos cargos, para que a gente dê agilidade nos processos, para que o prefeito continue avançando no desenvolvimento habitacional da cidade, e é de suma importância, tanto a secretaria quanto a frente parlamentar. Então, coloco aqui o meu nome à disposição, e a população que requer a regularização fundiária dos bairros, tenho certeza que essa casa vai dar celeridade, juntamente com a prefeitura, para a gente entregar, de fato, dignidade para as pessoas. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero colocar meu nome à frente dessa frente parlamentar, que a gente precisa também trabalhar muito, estudar sobre o futuro da cidade, o crescimento da cidade, para onde a gente quer crescer, na questão habitacional. A gente sabe, a gente tem nosso vice-governador Felício, que tem ajudado muito a trazer até recurso, através do CDHU, entre outros, aqui para São José dos Campos, para poder trazer casas para quem mais precisa, mas também a gente precisa ter uma regra de implementação, né? A questão da regularização. A gente entende, por exemplo, hoje tem alguns bairros em São José que começou a se desenvolver, mas está começando a ter desordem na quantidade de habitacional que tem naquele local e já está criando alguns problemas, principalmente de mobilidade urbana.
e aqui cito umas que é a nossa preocupação, lá perto do Parque Industrial, então que a gente já acionou a Secretaria de Planejamento para... Calma aí, né? Está subindo muito prédio ali e a gente precisa ter um regramento mais bem definido. Então, eu acho bacana à frente, vamos trabalhar isso. Quem sabe, ainda nesse mandato, nós iniciaremos o plano diretor, né? Quem sabe também a própria lei de zoneamento pode vir para essa casa, e essa frente vai ser muito importante na construção futura para São José dos Campos, e pensar em cada vez melhor, né? Está aí o próprio terreno da Vaquinha, tem muitas áreas para São José que a gente tem que saber o que a gente quer para não ter desordem, e a frente vai poder contribuir muito. Questão de ordem, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, solicito também a inclusão do meu nome na frente parlamentar, levando em consideração o crescimento da cidade e a importância de fazer parte dessa frente. Em votação, a composição da Frente Parlamentar da Habitação Regularização Fundiária criada pelo requerimento de número 874/2025, formada pelos vereadores Lino Bispo, Amélia Naomi, Tomás Henrique, Juliana Fraga, Roberto Chaga, Sidney Campos, Sena, Marcão da Academia e Cláudia Apolinário. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, a composição da Frente Parlamentar Habitação e Regulação Fundiária está aprovada por unanimidade. Com a palavra, o vereador Sidney Campos. Presidente, demais colegas, alguns padres vieram, tanto a mim quanto ao nosso colega Gilson Campos, solicitar apoio com relação à regularização de alguns terrenos, né, das capelas e paróquias aqui de São José dos Campos. Então, nós estamos submetendo aqui a aprovação da plenária, a Frente Parlamentar Católica do município de São José dos Campos. Então, eu coloco meu nome à disposição dessa frente, espero que os demais colegas possam compor aí para a gente fazer um trabalho em conjunto e resolver diversos problemas aí em torno das nossas capelas e igrejas aqui da cidade de São José dos Campos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilson Campos. Presidente, então, tendo essa importância da Frente Parlamentar Católica, por algum desses objetos, né, de estudo, que as paróquias vieram conversar com a gente, né, tanto em alguns padres, amigos, né, os vigários, dessa Frente Parlamentar tão importante. Então, convido aos demais que quiserem fazer parte, junto com, a gente fala que brinca a família Campos, né, o Sidney Campos e o Gilson Campos, tá bom? Obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Coloco também meu nome à disposição para participar aí da Frente Parlamentar Católica e estar colaborando aí com os trabalhos. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Também coloco meu nome na Frente Parlamentar Católica. É claro, essa questão que o Gilson e o Sidney colocaram é uma questão que desde 2017, quando a gente assumiu aqui a Câmara junto com o Felício, já foi uma pauta junto com o Bispo, Dom César, com vários padres de algumas áreas, né? A própria Prefeitura já tem atendido o que juridicamente pode atender no desenvolvimento, mas eu acho que tem bastante ainda a fazer, né? E a gente contribuir, né? Meu filho estava no seminário, nossa família toda católica, a gente tem muito que fortalecer a questão cristã de São José dos Campos, como tem a Frente Parlamentar Evangélica, como tem a Frente Parlamentar de Apoio à Defesa da Vida. Eu acho que todos nós estamos no mesmo intuito, fortalecer e cada vez mais fazer o bem. Conta com a gente. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, também colocar meu nome à disposição para contribuir nos trabalhos da frente. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Também, senhor presidente, me coloco à disposição. Quero também contribuir para essa frente, com essa frente. Eu tenho certeza que vai ser importante para a nossa unidade, para a gente trabalhar, né, no benefício da gente falar sobre coisas que a gente comunga, né, desse mesmo ideal. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, quero incluir o meu nome também na Frente Parlamentar Católica. Eu, como católico, como cristão, acho de suma importância
as pautas que regem os princípios basilares que nós vivemos, que nós fomos formados, somos educados. E como católico, aqui também quero destacar que iremos, como católicos, destacar o grande trabalho que o Frei Gilson tem feito representando os católicos do país. Uma mobilização nacional. E essa perseguição religiosa que é feita pelo governo federal, pela esquerda, aos católicos que expressam a sua fé, essa frente parlamentar com certeza vai ser de suma importância. Aproveitar que está aqui aparecendo no vídeo meu colega líder aqui, o vereador Zé Luiz, que também é uma liderança católica. Eu tenho certeza que nós uniremos forças para representar a nossa fé. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, quero me somar também à excelente iniciativa do vereador Sidney Campos e do vereador Sidney Campos e, espero contribuir. Mas interessante que o Sidney Campos falou, Sidney, de regularização de algumas áreas. É bom lembrar aos vereadores que algumas dessas áreas que precisam ser regularizadas, estão em áreas institucionais e áreas verdes, tá? Então, o projeto que nós estamos estudando aqui na Câmara contemplaria parte desses projetos. Então, vamos começar também a avisar essas pessoas que dependem dessa regularização, que o projeto está aqui dentro da Câmara Municipal, e que já pode contemplar muita gente, mas muita gente mesmo. Inclusive, eu também vou começar a dar o nome para essas pessoas conversar com os vereadores, porque estão mandando vir conversar comigo, eu vou fazer o mesmo, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Em votação, a composição da Frente Parlamentar Católica no município de São José dos Campos, criada pelo requerimento de número 891/2025, formada pelos vereadores Sidney Campos, Gilson Campos, Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Tomás Henrique, Lido Bispo, vereador Sena, José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, a composição da Frente Parlamentar Católica no município de São José dos Campos está aprovada por unanimidade. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao momento do pinga-fogo. Com a palavra, o vereador Rogério da Cacém. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Isbela Matos Marques, moradora ali do distrito de Melo, uma pessoa muito querida. E deixar os sentimentos aqui a todos os familiares, o filho Jeffrey Matos, a sua irmã Alessandra Matos. E para a meditação da família, um versículo que está em Mateus capítulo 11, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, só para a gente fazer o fechamento do nosso trabalho aqui hoje, aproveitar que o representante do governo está aqui na casa, fazendo os seus movimentos, as suas articulações, que é muito importante, e isso leva também algumas demandas do nosso trabalho para o governo da cidade. Pedir aqui que libere as informações para que a gente possa nomear as ruas, praças, os logradouros de loteamentos que ainda não estão nomeados. Nós estamos aqui, os vereadores, pedindo um minuto de silêncio de pessoas que
que faleceram, que morreram. É importante a gente fazer essa memória para as famílias que procuram um gabinete dos vereadores, né? E se é prerrogativa dos parlamentares desta casa fazer a indicação dessas nomeações, que autorize para nós as informações. A gente mandou um e-mail, líder, e a resposta tem que falar sempre com o James. Daqui a pouco é o James que está entregando obra, daqui a pouco o prefeito, né, é tudo o James, né? Então, eu peço aqui que nos atenda nas nossas indicações aqui. Muito obrigado, presidente. Convoco o vereador Milton Vieira Filho para que tome o trabalho da mesa. Passaremos ao processo do pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito, vereador Lino Bispo, do PL. Com a palavra o vereador Lino Bispo, um tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Milton Vieira, líder do republicano nessa casa, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos, senhor presidente, na tribuna de hoje para falar um pouco de democracia, para falar um pouco de direito, para falar um pouco de gente que espera, não é, que o nosso Brasil caminhe pelo lado bom da nossa política brasileira. Eu quero, assim, antes da minha fala, eu sei que vocês já participaram, já viram muitas imagens, mas eu trouxe algumas imagens do evento. Assim, eu acredito que, se não o maior, um dos maiores eventos democráticos que a gente pôde ver no nosso país, tá certo? E quero aqui atribuir todo o sucesso desse evento ao grande líder da direita no nosso Brasil, chamado Jair Messias Bolsonaro. Foi um evento pacífico, um evento realmente ordeiro, um evento de gente do bem, onde nós só queríamos dizer uma coisa: precisamos anistiar pessoas que são, vamos dizer assim, merecedoras de uma anistia. Ô Beto, coloca para nós aí, por favor.
esse foi o ato pacífico, o ato ordeiro, um ato realmente de se emocionar. Nunca vimos na história do nosso Brasil um líder, ex-presidente, ter uma palavra de ordem, onde ele consegue arregimentar esse grande número de pessoas. Não tivemos um sequer incidente de brigas, de desordem, vereador Sena. Mas foi ali um ato de cidadania que deveria realmente ser assim espalhado por todas as mídias do nosso Brasil. É assim que nós protestamos, é assim que nós reivindicamos a liberdade do nosso povo. É assim que nós reivindicamos a justiça para pessoas que ali estão hoje presas no nosso país. E assim, é de cortar o coração, vereador, ver a mãe da Débora ali, dizendo, a minha filha escreveu com um batom numa estátua. A minha filha não assaltou ninguém, a minha filha não matou ninguém. E a minha filha escreveu uma frase vinda de um ministro do Supremo Tribunal, vereador Apolinário. A mãe ali dizendo sobre o sofrimento dessa mãe, a Débora com 4 filhos. E o nosso Supremo ter a coragem de dar como pena para uma mulher que fez externou, não é, um sentimento, não é? 14 anos de prisão. Portanto, eu quero aqui parabenizar 30 milhões de multa. Isso nunca na história do país aconteceu. Então, quero aqui parabenizar o presidente Bolsonaro, o PL, os partidos que estiveram lá, 6 governadores, inclusive o vereador Milton Vieira, o partido de Vossa Excelência, governador Tarcísio, melhor governador do Brasil, esteve lá, e eu tenho certeza que o republicano está conosco nesta luta pela democracia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com certeza foi um ato democrático e muito importante para esse momento que o nosso país vive. Eu pediria a atenção dos colegas que a gente vai seguir o horário do pinga-fogo à risca, de acordo com o regimento, devido ao número de inscritos. Tá? O próximo vereador inscrito, vereador Sena, com um tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, as pessoas que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, e quero fazer quórum com milhões de brasileiros que foram às ruas por todo o Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Tive a honra de, mais uma vez, participar com orgulho, ao lado da deputada Letícia Aguiar, do maior ato democrático dos últimos anos. Estivemos na Avenida Paulista, passa o slide, por favor. Estivemos na Avenida Paulista, junto com o presidente Bolsonaro, na semana passada em Brasília, lá no PL, com os nossos amigos parlamentares, senadores, parlamentares de todo o Brasil. Fomos às ruas para a gente pedir uma coisa muito simples: a anistia para milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão presas de forma inocente, ou que pelo menos a punição seja proporcional ao ato que foi cometido, porque nós também não somos favoráveis à depredação de patrimônio público. E aqui nós temos na tela, senhores, que nos acompanham em casa, pessoas do passado que foram anistiados. Ora, e agora que eles estão no poder, estão perseguindo as pessoas. É injusto o que estão fazendo com pessoas, com mulheres, com idosos, e nós fomos às ruas justamente para manifestar, porque querem imputar a narrativa de golpe. E não houve golpe, não teve uma pessoa armada, não teve pessoas agredindo o policial, não teve pessoas municiadas de nenhum tipo de arma. Então não houve golpe.
A história não pode ser escrita com base em conveniências políticas. E é preciso lembrar que o mesmo Lula que hoje nega anistia para os brasileiros foi o primeiro a pedir anistia no passado para sequestradores, para os que pegaram em armas. E está aqui, ó, o retrato das pessoas. Essas pessoas hoje comandam o país. Foram presos e agora estão aí perseguindo brasileiros. Próxima tela, por favor. Quero aqui destacar a foto ali com o presidente Bolsonaro, com o presidente do PL, Valdemar, com o presidente da Assembleia Legislativa, o nosso deputado André do Prado, junto com a deputada Letícia, com a senadora Damares, com o senador Marcos Pontes, a senadora também, que fez uma grande história no Ministério da Agricultura, e o nosso trabalho segue empenhados pela liberdade do nosso país. Então, eu quero aqui deixar registrado a todas as pessoas de São José dos Campos, também que acessaram a nossa rede social. Sena, deputada Letícia, nós não vamos ter um ato aqui em São José dos Campos, e a gente seguiu a orientação do nosso presidente Bolsonaro e mobilizamos as pessoas para estar em São Paulo, na Avenida Paulista, ao lado do nosso governador Tarcísio, ao lado de governadores, 7 governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, e nós fizemos a nossa parte em São José dos Campos, representando o nosso povo joseense. Próxima tela. Está aí a nossa manifestação. Supremo é o povo, Supremo sempre será o povo. E dias atrás, o PT, a esquerda, esteve no mesmo local e passaram vergonha, porque foi um ato vazio, sem coro, sem apoio. Então está aí o nosso trabalho em prol da nossa democracia, do nosso país, da nossa bandeira, da nossa nação, defendendo a nossa liberdade. Presidente, muito obrigado por hoje, que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço a todos, Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rafael Pascucci, do PSD, com tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci, com tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Mandar aqui um beijo para a dona Érica, Pedrinho, que vieram nos visitar aqui hoje. Nem vou usar os 5 minutos, senhor presidente Milton. Hoje eu vim só reforçar o convite, o grande dia está chegando, neste sábado, dia 12 de abril, a nossa Praça Verão, a grande inauguração lá da Praça Verão, lá no nosso Jardim Morumbi, na antiga Feira do Automóvel do Jardim Morumbi, vai acontecer lá a partir das 10 horas da manhã, essa praça inovadora, um novo espaço aí de lazer para as famílias de toda a nossa cidade, uma referência lá para o Jardim Morumbi, é um dos últimos espaços públicos lá que não eram urbanizados, e ganhou esse presente do nosso prefeito Anderson, como disse na última terça-feira, construída aí a várias mãos com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. A praça tem jardim, tem um jardim que vai ajudar até na canalização ali das águas da chuva, um jardim de chuva, que foi matéria no site da Prefeitura, em diversos órgãos de imprensa. Então, é uma praça diferenciada que todos estão aí convidados para conhecer neste sábado, às 10 horas da manhã, lá no Jardim Morumbi, lá onde era a antiga Feira do Automóvel do Jardim Morumbi. Estive lá ontem, eu e minha assessoria, tiramos essas fotos lá do local, está nos últimos detalhes na limpeza, já, vereador Milton, para que a gente inaugure lá no sábado, a partir das 10 horas da manhã, e conversando também com a Secretaria de Esportes, Qualidade de Vida. Na inauguração ainda vai ter brinquedos infláveis e uma rua de lazer lá para a criançada. Então, as famílias, os pais, as crianças de toda a região sul, de toda São José dos Campos, estão convidadas para compartilhar esse momento de alegria lá no Jardim Morumbi, a partir das 10 horas da manhã deste sábado, dia 12 de abril, na Praça Verão, lá no Jardim Morumbi. Esse orgulho, a gente esteve lá desde o começo com o prefeito Anderson, pensando na praça, junto com os técnicos da prefeitura, e agora essa alegria de entregar ela no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Está feito convite aí para todos os vereadores, para que compareçam e compartilhem esse momento de alegria na nossa cidade de São José dos Campos.
Estamos sempre nas redes sociais, o @Rafael_Pascucci, e o nosso telefone WhatsApp aqui do gabinete, 3925-6700. Por hoje é só, senhor presidente, como tem muitos inscritos, vou deixar aí um tempinho aí para que nossa sessão transcorra com produtividade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Com certeza, essa praça que será inaugurada aí no próximo dia 12, mais um equipamento público de excelência aqui para a população de São José dos Campos, e especialmente para os moradores lá da região do bairro do Morumbi, né? Um bairro muito lindo, bacana, né? Que o senhor tem feito um grande trabalho lá, desde quando esteve junto aí com o nosso prefeito Anderson. A gente tem acompanhado o trabalho de Vossa Excelência. Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, apenas para cumprimentar e parabenizar o vereador Rafael Pascucci, grande liderança lá da região do Morumbi, o vereador que trabalha incansavelmente para levar as melhorias para aquele bairro. Então, quando a gente vê um projeto que ele trabalhou lá, desde do próprio projeto mesmo, né, da concepção da ideia, e agora entregar para a comunidade, é uma alegria muito grande. Então, eu peço ao vereador Rafael Pascucci que cada vez mais, ele como grande líder lá do Morumbi, é bom que as pessoas saibam que o grande líder lá da região Morumbi, do governo Anderson, é o vereador Rafael Pascucci. Parabéns. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Santiago, do União Brasil, com o tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Renato Santiago, com o tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, funcionários da casa. O vereador Zé Luiz fez uma brincadeira aqui da inteligência artificial. Realmente a foto ficou bonita, né, vereador? E não é inteligência artificial, né? O modelo ajuda também, né? Um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? Já ajudou mais, mas hoje em dia ainda dá para o gasto, né? E a bandeira de São José, realmente, ela é muito forte, e eu tive o prazer de representar a nossa cidade nessa viagem oficial a Brasília, né, nos dias dia 1º de abril e dia 2 de abril, lá no Distrito Federal. Saída de São Paulo, rumo a Brasília, né, sempre com muitos sonhos, muitas ideias, um planejamento para que nós pudéssemos trazer o melhor para a nossa cidade. Foram vários encontros planejados para que a gente pudesse trazer o retorno que a nossa cidade merece, né? Brasília é o centro do nosso poder executivo, legislativo e também judiciário, e lá nós podemos conseguir muito apoio para a nossa cidade. E pela manhã, né, estive em contato com a Rosemary Sanz, uma das fundadoras e gestoras do GAC, uma pessoa de uma representatividade e que coloca os ideais do GAC à frente de tudo, né? E tivemos uma grande conversa, já tínhamos conversado aqui, conversamos mais lá em Brasília. Nós temos uma representante do GAC em Brasília, que é a Ana Luísa, para que a gente pudesse entender e buscar parcerias para ajudar nesse nosso hospital, que é uma grande referência no tratamento do câncer de crianças. Não só aqui na nossa região, mas no estado. Aí tem um vídeo, né, dessa conversa com a Rose, onde a gente foi literalmente buscar apoio para a manutenção do nosso hospital. E aí, posteriormente, né, um encontro com o deputado Rodrigo Gambale, que me recebeu muito bem, um deputado de muita influência, com vários projetos em relação à causa autista também,
né, junto ao Cacá, um grande parceiro também, e eu fui debater com eles algumas demandas que nós tínhamos em São José e também buscar apoio. Com ele, ficaram, na verdade, 4 pedidos de emenda, totalizando R$ 3 milhões, né, que serão disponibilizados pelo deputado aqui para a nossa cidade. Depois, o encontro com a diretoria do GAC, na representação da Ana Luísa Darós, né, com quem estive lá, onde conseguimos, né, uma emenda de R$ 300 mil para o GAC, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, estivemos lá com a Ana Luísa, levando os nossos pedidos e apresentando aos nossos parceiros. Posteriormente, também, estive no Ministério de Esportes, fui atendido por uma das secretárias, né, executivas, a Jéssica. O André Fufu, que estava em viagem, mas conversamos pelo telefone, e ele pediu que a Jéssica me atendesse, que é a responsável pela pasta das leis de incentivo fiscal, e fui muito bem atendido, e a gente volta também com muita coisa boa para a gente trazer para o esporte da nossa cidade. E aí, com o deputado Paulo Alexandre, né, a gente confirma o apoio de R$ 300 mil de emenda destinada ao GAC, um apoio que, sem dúvida alguma, vai fazer muita diferença, e o que a gente também pleiteou? Que esse apoio ele fosse constante, que não fosse uma emenda só, uma emenda esporádica, mas também fechamos com o deputado que essa emenda se repetisse nos próximos anos, enquanto durar o mandato do deputado Paulo Alexandre. Então, saímos de lá muito satisfeitos com esse apoio firmado com o GAC. E também, né, estive lá com o nosso conterrâneo, o ex-deputado Eduardo Cury, estive no Senado com ele, conversando, apresentando também as propostas que nós tínhamos, e o Cury também nos ajudou fazendo a interlocução com outros deputados e também senadores para que pudesse nos ajudar nesse projeto. Também estivemos lá no encontro com as irmãs do Hospital Pio XII, elas também estavam em Brasília conosco, para que a gente pudesse também buscar apoio ao Hospital Pio XII. Estivemos lá percorrendo os gabinetes dos deputados, logicamente aqueles deputados que nós temos afinidade e amizade, e também estamos pleiteando e tem muita coisa boa para vir. Não podemos confirmar ainda, que a gente só quer revelar o que realmente estiver efetivado. E, por último, o encontro com o deputado Fernando Marangoni, do meu partido, um grande amigo, parceiro, um deputado que realmente tem abraçado o meu mandato, colocou todo o seu gabinete à disposição deste vereador aqui de São José. É realmente um cara diferenciado, que ajuda demais e que também irá nos ajudar a partir do meio do ano com as emendas parlamentares. Então, agradeço, né, ao Fernando Marangoni, ao deputado Paulo, o deputado Eduardo Cury, que nos recebeu também, o Paulo Alexandre, e também o Rodrigo Gambale. E, para encerrar, né, um resultado do nosso trabalho, que eu queria até compartilhar com o vereador Fabião também, né, que nós tivemos aqui a criação da Junta Desportiva, e essa ideia está se replicando em Caçapava, né, através da vereadora Catiane Fonseca, vereadora da cidade de Caçapava. Ela está implementando o projeto da Junta Desportiva no município de Caçapava. Se é um vídeo, Betão, dá para aumentar o som, Betão? Requer informações sobre a possibilidade de criação de uma Junta de Justiça Desportiva no município de Caçapava. Então, aí, ela faz o pedido, né, da criação da junta, e o vereador Pablo Fernandes, né, aplaudindo o trabalho desta casa aqui de São José, a nossa aprovação. Sobre
outra questão sobre o requerimento da vereadora Catiane sobre a Junta de Justiça Desportiva. É disso que o futebol amador precisa, viu, vereadora? Gostaria de parabenizá-la pela indicação e pelo requerimento referente à criação dessa junta. Quero também parabenizar o vereador Renato Santiago, de São José dos Campos, que é uma referência no futebol do Vale do Paraíba e tem liderado esse movimento. Essa junta será de extrema importância para que os campeonatos da cidade aconteçam de maneira mais justa e transparente, garantindo que as equipes tenham a quem recorrer o caso se sintam prejudicadas de alguma forma. Coloco o meu mandato à disposição, o meu gabinete, da Secretaria de Esporte e a toda a liderança dos times da cidade. Estou pronto para colaborar e fortalecer o nosso esporte juntos. Então, eu também agradeço os elogios do vereador Pablo, né, e me coloco à disposição para ajudar o município de Caçapava, a quem também agradeço ao prefeito de Caçapava, que está aí na foto à esquerda, o prefeito Ian, um jovem que também encontramos lá em Brasília, né, buscando também melhorias para a região. Então, agradeço ao Ian também essa parceria nos projetos e o que pudermos somar aqui com o prefeito Anderson também e a Prefeitura de Caçapava, sempre estaremos favoráveis. Obrigado, presidente. Ótima noite a todos. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereadora Juliana Fraga, do PT, com tempo de 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Ontem foi o Dia da Saúde. E eu gostaria de trazer um pouquinho aqui nessa plenária algumas questões da saúde aqui de São José. Né? Algumas pessoas falam que está bem, mas não é isso que a gente recebe no nosso gabinete. Primeiro, eu quero fazer uma denúncia em relação ao UBS do Jardim da Granja, UBS terceirizada, e o atendimento e a preocupação desse atendimento. Lá, uma mãe chegou cedo para pegar a senha para consulta de dentista. Pasmem, essa mãe não pôde pegar a senha para os filhos. Ela foi para pegar a senha, para fazer a marcação, não era nem para atendimento, para marcar dentista para os filhos. Ela não pôde, porque ela teria que levar os filhos menores de idade para agendar a consulta. Olha que absurdo. Eu acho que a Comissão de Saúde precisa fazer algo em relação a isso. Inclusive, eu vou mandar por escrito para a Comissão de Saúde, porque isso não dá, é inaceitável. A mãe ter que, na semana seguinte, levar as crianças, e isso porque as crianças tinham aula, para marcar, para agendar a consulta, não era nem para atendimento. Então, gente, isso não pode acontecer. Isso não dá para aceitar numa cidade inteligente que, às vezes, poderia ser por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Primeiro, ter que ir lá. Beleza, a mãe foi. Aí não pôde marcar, não pôde agendar dentista para os filhos, para os 3 filhos, porque as crianças não estavam com ela. E aí, na semana seguinte, porque era só na sexta, teve que levar as crianças menores de idade, crianças de 5, 10 e 15 anos, para poder agendar uma consulta. Então, isso cabe Conselho Tutelar e cabe também porque essas crianças tiveram que faltar à escola para agendar. Isso é um absurdo aqui em São José dos Campos, na UBS do Jardim da Granja. Outra coisa que eu gostaria de falar é em relação às cirurgias. Nós não temos um portal de transparência, nós não temos um local onde o munícipe pode saber que lugar ele está para fazer uma cirurgia, um exame, uma consulta. Ele fica à mercê de alguém, ele fica à mercê de um sistema que muitas vezes não funciona porque eu já denunciei aqui pessoas que já tinha sido dado baixa a cirurgia da pessoa e ela nunca ia ser chamada. Então, aqui acontece, por exemplo, o caso da dona Lourdes,
que ela está esperando quase 2 anos por uma cirurgia de bexiga. 2 anos já. A Solange, de 40 anos, aguarda mais de 1 ano por uma avaliação cirúrgica neurológica. A dona Benedita Ribeiro quebrou o fêmur. O médico indicou para fazer fisioterapia desde o ano passado. E está parado. Não é chamada, ela não sabe quando vai ser chamada. Se é que vai ser chamada, se é que já não deram baixa no sistema dessas cirurgias, desse pedido de fisioterapia. É grave. Precisamos pensar na saúde, como foi pensado lá na época do prefeito Carlinhos, do PT, que moralizou a fila das creches, colocando transparência, colocando no sistema a fila, as crianças que estavam na fila e as mães podendo acompanhar os seus filhos na creche, que lugar elas estavam na fila. A saúde tem que ser a mesma coisa. As pessoas ficam perdidas, nos procuram, e eu tenho certeza que não procura só a mim, procura todos os vereadores, de pessoas que estão esperando há quase mais de 2 anos. Por exemplo, a Raquel aguarda uma avaliação cirúrgica oncológica, desde o começo do ano passado, oncológica, isso porque tem uma lei. Tem uma lei federal de 2013 que determina que pacientes com câncer devem iniciar o tratamento no SUS em até 60 dias após o diagnóstico. Mas como? Como ter o diagnóstico se não é chamada? Como que tem um diagnóstico se depois que tem o diagnóstico não consegue fazer, não fez cirurgia, não fez quimioterapia, não fez radioterapia? Ou seja, são situações graves. Eu trouxe apenas algumas questões aqui hoje, mas principalmente nós temos que pensar a saúde de maneira diferente e eficaz para o munícipe. Então, eu gostaria, só para terminar, sobre essa questão da UBS, que a Comissão de Saúde possa averiguar essa denúncia, que é um absurdo, e os outros casos também de cirurgia que estão aí parados há mais de 1 ano, porque o munícipe não pode ficar à mercê do além. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, o vereador Sérgio Camargo, do PL, com tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores e pessoas que nos acompanham através da TV Câmara e das redes sociais. O que eu trago hoje para vocês é uma questão humanitária que está acontecendo em São José dos Campos. Pode colocar para mim, ó. Família está sem água desde 11 de março, lá no Capoava. Essa família está reclamando de discriminação e de perseguição política, porque desde o momento que ela se colocou contra este governo que está hoje na nossa cidade, ela parou de receber água, coisa que acontece no Capoava há muitos e muitos anos. As pessoas recebem água lá no Capoava. E porque ela se colocou contra a uma medida da prefeitura, ela parou de receber água. Eu estive lá visitando a casa dela e realmente ela está com as torneiras zeradas. E o mais grave ainda, quando ela recebeu a ajuda de uma das vizinhas, a prefeitura também suspendeu o fornecimento de água para a vizinha que ajudou. Consultando a prefeitura e através de um jornal, pode colocar um videozinho aí, técnico, só para a gente entender melhor o caso. É muito humilhante. Mendigando água. Estou aqui na casa da Ingrid e do Marcos, porque eles têm uma reclamação para a prefeitura da falta d'água. O que surpreende é que o bairro inteiro está recebendo água e a Ingrid e o Marcos não estão recebendo água na casa dele. Esse aqui é o restinho, tá? Que tá no cano, daqui a pouco ela para, seca geral mesmo. Só tem a panela aqui, porque até o que cai de pouquinho a gente guarda para poder estar lavando o restinho da minha louça. Desde o dia 11, né, que foi o meu último abastecimento, depois eu não recebi mais nenhuma gota d'água da prefeitura. A minha vizinha que me emprestou um pouco, o caminhão passou, viu a mangueira e ainda cortou a dela também, tá? E sem explicação nenhuma. Prefeitura não, eu já liguei, já tentei ligar, marcar reunião com o secretário, mas infelizmente eles se recusam, não querem nos ouvir.
me ouvir, tá? E infelizmente eu tô sem água. Todo mundo aqui está sendo abastecido 2 vezes e eu não tenho mais água porque a prefeitura cortou a minha água. Trabalho, quero pagar água. Estão dispostos a pagar água. Pago água, me põe o hidrômetro aí. A gente paga, a gente não quer roubar nada de ninguém. Nós queremos pagar água. Agora bem, o rapaz do caminhão fala, Marcos, a sua água está suspensa. Mas por que está suspensa? Fala com o secretário Bruno. Não consegue falar com o Bruno. Aí o caminhão vem aqui, abastece todos os imóveis, abastece todas as casas e a minha, Marcos, a sua está suspensa. E a da vizinha? A vizinha aqui nos socorreu, me ajudou com 2 mil litros de água. Bloquearam ela também porque ela me ajudou. Ela me ajudou e bloquearam ela também. O José tá mudando, mas não é para melhor não. Então isso aí é o que está acontecendo. E a alegação, pode mudar a próxima tela? A alegação da Prefeitura e também do secretário Bruno, que numa entrevista a uma rede de imprensa aqui de São José dos Campos, alegou que a condição da família não era uma condição de vulnerabilidade e que ela não teria direito à água. Porém, essa família recebe água há muitos anos, essa casa recebe água há muitos anos. E só agora, depois que ela virou contra o governo, é que surgiu a alegação de que a família não tem condição de vulnerabilidade social, por isso foi cortada a água dela. Mas eu gostaria de trazer na próxima página, e ali vocês estão vendo que no dia 7/4 deste ano, ela fez a sua regularização no cadastro, no CadÚnico, ou seja, ela comprova que ela e os familiares que moram lá não atendem a renda e fazem parte do CadÚnico. Elas estão inscritas no cadastro universal aqui, dizendo que realmente ela é uma família que está em condição de vulnerabilidade. Então, a gente percebe aí que realmente é uma perseguição política que está acontecendo na nossa cidade, e isso não pode acontecer. A Prefeitura precisa se manifestar, precisa falar com a família, trazer para nós aqui porque o motivo deste corte de água. Eu encerro aqui, na última página, se o senhor próprio trabalhar, nenhuma notificação foi recebida pela família por conta da Prefeitura, ela está com o cadastro ativo no CadÚnico e nós precisamos resposta. Eles só querem explicação e a resolução deste caso. Por favor, senhor prefeito, tenha humanidade com essa família. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Apolinário, do PSD, com tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Cláudio Apolinário, com tempo de 5 minutos. O Zé, o tempo. Zé. Questão de ordem, vereador José Luiz. Senhor presidente, passar o tempo da liderança ao nobre vereador Apolinário. Atendendo ao pedido do líder do PSD, o vereador passa a ter o tempo de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e todos que nos assistem, nos acompanham através da TV Câmara, eu quero iniciar fazendo uma consideração de que nós, vereadores, somos figura pública. E como figura pública, nós não temos que ter, em hipótese alguma, medo de notícias, medo de informações que são passadas pela imprensa. Agora, independente do receio, eu acredito que a verdade ela deve prevalecer. E o que nós temos sido é vítimas de uma campanha difamatória, não apenas eu, mas também outros vereadores que têm sido vítima de uma campanha difamatória promovida pelo portal Aqui Vale, que é de propriedade do senhor Guilherme Osnan, que é amigo, sócio, marqueteiro do doutor e deputado Elton. Portanto, a partir dessas mentiras que têm sido utilizadas pelo portal, a manipulação das notícias feitas por esse portal, este vereador está tomando uma postura de toda e qualquer matéria feita que seja manipulada
contra este vereador e contra esta casa de notificar o referido portal. E eu acredito que, inclusive, os demais vereadores que se sentirem atingidos deveriam também tomar a mesma postura. Claro que cabe a cada um a sua forma de atuação parlamentar, mas esta é a minha postura e será a minha postura a partir de hoje. Portanto, neste exato momento, a minha assessoria está protocolando no portal Aqui Vale o meu primeiro requerimento e a minha primeira comunicação oficial que eu quero compartilhar com os senhores e também com aqueles que estão em casa. Então vamos lá, comunicado oficial, notificação formal à redação do portal Aqui Vale. Referente à matéria veiculada no dia 26 de março de 2025, intitulada Pastor Cláudio Apolinário e Sena brigam em sessão de Câmara. Considerando o compromisso que se espera de qualquer veículo de comunicação com a verdade, a imparcialidade e a ética jornalística, vimos por meio desta apresentar notificação formal acerca da referida matéria, a qual infelizmente não reflete com exatidão os fatos ocorridos, induzindo o público ao erro e comprometendo a imagem dos parlamentares envolvidos. Número 1, importunação entre crianças, ausência de contexto essencial. A matéria omite um dado essencial, o fato de que o suposto caso de importunação envolvia 2 crianças de 5 anos e não um adulto, como o texto leva a crer. Esta omissão gerou interpretações gravemente distorcidas, como demonstram os comentários na postagem do Instagram. E aí eu coloquei aí alguns dos comentários. Veio de fora, se elegeu aqui e agora quer passar pano para um crime. Relembro que são 2 crianças de 5 anos. Outra frase, vergonha, votaram contra a investigação de violação sexual. Portanto, no comentário também não se menciona que são 2 crianças, o que dá a entender que essas pessoas entenderam que eram adultos. Se fosse com a filha dele, eu queria ver. Número 2, rejeição do requerimento, proteção às crianças e não à prefeitura. O requerimento do vereador Tomás Henrique, do PL, foi rejeitado por proteção às crianças e suas famílias, conforme previsto em lei. A forma como a matéria foi conduzida, no entanto, levou à falsa impressão de que os vereadores estariam protegendo a prefeitura, o que é inverídico, injusto e leviano. Portanto, a forma que o portal se porta, a forma que o portal coloca, dá a impressão de que nós estamos blindando o governo, quando na realidade é exatamente ao contrário. Estamos ali protegendo as crianças, protegendo a família, que já estão com o devido processo legal instaurado. Polícia Civil, Conselho Tutelar, todos os procedimentos da Prefeitura e assim por diante. Número 3, uso seletivo do título pastor, intenção editorial questionável. O uso isolado do título pastor, apenas nesta matéria, sugere viés editorial. Isso fomentou comentários ofensivos à fé e à comunidade religiosa representada. E aí eu destaco, neste ofício enviado ao portal Aqui Vale, alguns deles. Este pastor nunca me enganou, é um oportunista da fé. Outro, pastorzinho envergonha o evangelho. Portanto, o portal se presta à desinformação e não à informação. Número 4, impacto direto na opinião pública e no mandato. A desinformação gerada atingiu diretamente a honra, a imagem e o mandato do vereador Cláudio Apolinário, como demonstram os ataques em comentários como vereador de... e aí um palavrão que eu prefiro não citá-lo. Vergonhoso, nunca mais tem meu voto. Recebeu o voto da igreja e traiu a fé. O que demonstra nitidamente que os comentários feitos pelas pessoas que acompanharam a tal matéria do portal da mentira ficaram com o entendimento distorcido da realidade. Portanto, é importante salientar que a utilização da frase "veja a matéria completa no site", embora de uso comum, não exime o veículo de responsabilidade pelo conteúdo da chamada, especialmente quando a manchete ou resumo nas redes sociais induz o leitor a erro, a maior parte do público não acessa o site e forma opinião apenas pelo que lê no post, e a omissão de informações essenciais na chamada, que acaba criando uma narrativa distorcida. E para finalizar, presidente, diante dos fatos expostos, notificamos formalmente o portal Aqui Vale e solicitamos, número 1, a correção imediata da matéria, com os devidos esclarecimentos. Número 2, a revisão da chamada no Instagram, com um texto fiel à realidade dos fatos. Número 3, direito de resposta para informar ao público do portal a absoluta verdade
pelo caso. E número 4, um posicionamento formal do portal sobre o uso seletivo do termo pastor. Esta notificação tem caráter oficial. Aguardamos resposta no prazo de 48 horas, de até 48 horas, a fim de evitar a adoção de medidas legais cabíveis. Então eu faço essa observação, presidente, vereadores e aqueles que estão em casa, para repetir. Nós, como figura pública, temos que estar dispostos a sermos expostos. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Agora, não faltem com a verdade. Toda notícia que tem sido dada por este portal com relação ao meu mandato tem sido literalmente distorcida e serão questionados com relação à sua imparcialidade, porque tem causado desconforto, não apenas a minha família, também as pessoas que congregam na igreja que Deus nos deu a graça de pastorear. Por quê? Porque são mentiras. Se forem verdades, eu não tenho problema nenhum. Falem o quanto quiser, eu estou aqui na vida pública e disposto a receber críticas. Agora, críticas baseadas em mentiras ou notícias manipuladas serão contestadas por esse parlamentar, não apenas em plenário, mas se necessário for, e espero que o devido portal, ou referido portal, se posicione nas redes sociais, nos dê o direito de resposta. Se não der o direito de resposta, aí sim nós procuraremos os meios legais cabíveis para que a verdade seja estabelecida. E aí mando aqui um último recado aos diretores do portal Aqui Vale. Trabalhem com a verdade. Está ficando feio, porque vocês serão desmascarados. A população saberá que tudo que vocês fazem é manipulado, notícias manipuladas, e vocês vão cair em descrédito. Então, aproveitem a chance, enquanto é tempo, mudem a linha editorial e trabalhem com a verdade. É a questão mais óbvia, mais digna, inclusive para aquele que se diz cristão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereadora Amélia Naomi, do PT, com tempo de 10 minutos. Com a palavra, vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos. Mais da metade da população tem medo de Bolsonaro voltar à presidência. Segundo o Datafolha, 46% dos brasileiros têm aversão ao inelegível. Isso só mostra que o povo não esquece as barbaridades e o horror que viveu durante 4 anos de Bolsonaro. A maioria dos brasileiros também é a favor da prisão de Bolsonaro, do PL, réu por tentativa de golpe de Estado, revelada por investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República. Segundo o Datafolha, 52% defende a prisão. Bolsonaro na cadeia. Quem é inocente pede justiça. Quem é culpado pede anistia para os seus crimes. Sem anistia para os golpistas, Bolsonaro na prisão. Datafolha, 52% dos brasileiros defende prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe. A maioria dos brasileiros é contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8/1. Democracia vale. Povo brasileiro repudia golpista e exige justiça. Veja a Carta Capital. A maioria dos brasileiros é contra a anistia para o golpista do dia 8 de janeiro, mostra Quest. 52% acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe de Estado, aponta o Datafolha. A pesquisa revelou também que a maioria dos brasileiros é contra o perdão aos golpistas do 8 de janeiro. E uma parcela significativa
acredita que o Bolsonaro teve participação na tentativa de golpe. Mas você sabe que, porque somos contra a anistia, e o que representa a nossa luta contra a anistia? Perdoar esses criminosos que, inclusive, com planos para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Para manter, via golpe, Bolsonaro e sua turma no poder, gerar uma impunidade a novas tentativas de golpe. Em 1964, muitos foram cúmplices do golpe militar que mergulhou o país em 21 anos de ditadura. Eles continuam procurando brecha para uma nova ruptura da democracia, como foi 8 de janeiro. O custo da destruição golpista ultrapassou 16 milhões. A reconstrução do vandalismo foi paga pela população. O Brasil não esquece os anos de chumbo marcados em sua história recente. Golpistas não passarão. O Supremo Tribunal condenou mais de 500 incitadores, executores e financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Entre os crimes dos quais foram condenados estão tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deteriorização do patrimônio público. Fascistas, golpistas, não ficarão impunes. Viva a democracia! Bolsonaro na cadeia. Passaremos um minuto de silêncio pelo passamento de Isbela Matos Marques, a pedido do vereador Rogério da Cazem. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.